a free account, que está em vermelho, tá? E ele vai solicitar alguns dados básicos. Esses dados você vai utilizar o seu login e a senha para acessar o Mendeley, tanto no seu desktop, no seu computador, quanto no seu celular, quanto online, tá? E aí, feito a criação da conta, você precisa fazer o download do programa no canto superior direito aqui da tela, tá? Particularmente, eu acho que é porque o meu computador também está um pouquinho cheio de coisa, ele fica um pouquinho pesado, às vezes ele pode ficar um pouquinho lento, mas Vale a pena. só fazer uma limpeza, vale a pena ter ele no computador, e é uma coisa que você pode ficar tranquilo, porque não tem atualização sempre, ele vai baixando as atualizações, e feito o download, quando vocês entrarem no Mendeley, vai aparecer, tá, essa tela inicial aqui. Esse aqui já é o meu, ele já está com alguns artigos. O de vocês, de quem ainda não tinha, vai aparecer limpo, tá? E aí é que a gente vai aprender a como fazer a inserção dos documentos, que a gente vai aprender nesse dia de hoje, tá? A gente não vai aprender, como eu falei para vocês, todas as ferramentas. Mas nós vamos aprender as ferramentas básicas. Alguém quer falar? Não. É que eu não estou enxergando vocês, aí... Não, pode seguir. Se alguém quiser falar, pode me interromper, tá? Então, a gente vai aprender basicamente como fazer a inserção dos documentos, retirar esses documentos, como fazer a classificação desses documentos, que no caso a gente vai criar pastas para separar esses documentos por categorias. A gente vai aprender a fazer a sincronização. Vamos aprender, além de fazer a sincronização, como fazer a citação de parte desse documento. E, quando a gente faz a citação, como gerar automaticamente uma referência bibliográfica. No caso aqui, a gente vai gerar uma referência bibliográfica no formato ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas eu consigo gerar, Laiana, eu consigo gerar no formato APA? Consigo. Eu consigo gerar no formato, qualquer outro tipo de formato dos mais utilizados no mundo todo, o Mendeley ele já dispõe desse recurso, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai gerar no formato ABNT, que é a da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são os trabalhos, uma tese, uma dissertação, um artigo publicado no Brasil, a grande maioria vai estar fazendo essa utilização, tá? Eu vou voltar aqui para outra tela e retornar um pouquinho. Eu queria saber se alguém conseguiu fazer o acesso no portal de periódicos da CAPES. Então, antes da gente seguir. Ana Lúcia fez? Conseguiu fazer, Ana Lúcia, o cadastro no portal de periódicos da CAPES para ter acesso? Da CAPES. Sim, da CAPES consegui tirar algumas coisas. Legal. Foi muito bom. Meriane? Coloquei com as palavras-chave, e aí de lá eu fui filtrando aquelas palavras-chave que mais, depois que eu li os resumos, eu fui filtrando o que realmente tinha a ver ou não. Foi isso. Vou saber se Meriane entrou. Sim, Meriane conseguiu acessar o link muito agora bem. devido à internet. E acessei sim o portal CAPES, Laiane. Que bom que vocês conseguiram. Obrigada. Não foi em vão, não foi em vão. Não. Tudo pelo conhecimento e para o conhecimento. Sim. Então, que bom que vocês conseguiram, porque a partir desse primeiro contato com os artigos, e além desses artigos, vocês podem também já ter outros artigos no computador que vai servir de base para formar o estado da arte de vocês. Às vezes a professora me mandou um artigo que ela achou que
aqui na minha busca não apareceu, mas a professora Artemis me mandou e vai ser importante, eu posso inserir lá no meu Mendeley, tá? Então, só para ilustrar aqui o portal de periódicos, que... Ayla está aí, não está, Ayla? Estou Ayla, sim, professora. já entrou? Desculpe, Laiana, só para conferir que são as 3 meninas do mestrado que estão aí. Pode conferir. Conseguiu? Consegui sim, professora. Consegui. Pronto, estamos salvos. Certo. Uma coisa, antes da gente dar prosseguimento, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês são da educação física, eu acredito até que não sejam. Mas eu vou falar especificamente da educação física, da área das ciências sociais, da área da educação. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, às vezes a gente tem dificuldade de validação científica dessa pesquisa. Muitas vezes as pesquisas qualitativas, elas são desprezadas pelo meio acadêmico. Algumas vezes, por não possuírem uma robustez metodológica que permita que você comprove aqueles dados dos quais você está falando. Então, esse aqui é um passo importante, que é a organização. Quando a gente faz uma organização de qualquer tipo de pesquisa, a gente já consegue dar uma validade científica. E os softwares, eles vêm para facilitar essa validação desses dados, tá? Esse aqui é só o primeiro, mas eu posso dar como exemplo para vocês, por exemplo, softwares de tratamentos de dados qualitativos, como o NVivo, que ele vai fazer o tratamento já... Esse aqui vocês estão fazendo do estado da arte. Quando vocês avançarem um pouquinho mais, vocês vão precisar fazer o tratamento dos dados de vocês. E aí, os softwares, como é o gerenciador de referência, que é o Mendeley que a gente está falando hoje, mas existem outros softwares que vão fazer o tratamento e fazer com que esses dados eles fiquem cientificamente mais fáceis de serem comprovados, eles também vão ser uma excelente ferramenta. Então, hoje eu vou deixar esse gancho aqui para vocês do Mendeley, mas saibam vocês que existem muitos outros softwares que podem ajudar na pesquisa de vocês, dependendo do que se propõe a pesquisa, tá? Mas, já de antemão, eu coloco que a pesquisa qualitativa, ela pode ser metodologicamente robusta, ela pode ser uma pesquisa comprovada cientificamente, ela pode ser uma pesquisa extremamente válida, na qual a gente vai pegar todos os dados e não a partir daquilo que nós pensamos, mas a partir daquilo que os dados estão mostrando, comprovar hipóteses, provar teorias, nos basear em outros autores e fazer com que aquilo fique muito fácil metodologicamente de ser dado continuidade. Tá? E aí, isso vai fazer com que vocês, por exemplo, consigam publicar em periódicos de um extrato mais alto, de um Qualis A, por exemplo, A1, A2, A3, A4, até de um Qualis B mesmo, que hoje em dia as pesquisas qualitativas, elas nos pedem isso. Às vezes, quando a pesquisa ela não está muito reforçada, ela está enfraquecida metodologicamente, eu não consigo convencer as pessoas, eu não consigo comprovar algumas coisas que eu queria comprovar com aquele meu estudo. Às vezes eu até tenho muitos dados excelentes, mas se eu não organizo isso de maneira que eu consiga fazer essa comprovação, às vezes esses dados acabam se perdendo pelo meio do trabalho. E é isso que eu quero que vocês comecem a compreender. Vocês não percam as informações, mas que vocês façam com que todas essas informações, desde aqui do início do estado da arte até o final do trabalho de vocês, que elas sejam fortes, que elas apareçam no trabalho, que elas falem a mesma linguagem e que o trabalho de vocês ele se torne, como se fosse uma eficiência mesmo, que ele fique eficiente do ponto de vista científico, tá? Então, gente, vamos para o que interessa. Quem tiver com o seu Mendeley aí já pode abrir, já pode fazer o seu login, que agora a gente vai iniciar a inserção desses dados que foram da pesquisa de vocês no Mendeley, tá? Para que todos estão vendo o meu Mendeley? Sim, professora. Sim, obrigada.
tá? Para que eu inicie, a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar vocês a adicionar esses artigos que vocês pesquisaram lá no portal de periódicos ou os que vocês já têm no computador de vocês. O primeiro botão aqui, ele é o Add, tá? Que eu vou adicionar. Mas o que eu posso adicionar, Laiana? Se eu clicar aqui no botão imediatamente à direita dele, ele vai ter Add Files, Add Folder, que são os que vocês vão mais precisar, tá? Quando eu clico no Add Files, eu vou adicionar um arquivo em específico. Quando eu coloco no Add Folder, eu vou adicionar uma pasta. Por exemplo, eu tenho as minhas pastas aqui, que eu vou separando as coisas no computador. Se eu quiser adicionar uma pasta inteira, eu vou no Add Folder. Aí vai aparecer aqui para mim, olha, várias pastas que eu tenho no meu computador. Aí eu vou, por exemplo, aqui em... Um pouquinho. Aqui, desktop. Aí, doutorado. Eu vou aqui, eu quero inserir essa pasta que tem material aqui, tá? E aqui tem bastante material que eu vou utilizar ou não. Na verdade, já fiz uma filtragem anterior, aí eu vou adicionar. Eu não vou fazer esse processo agora de adicionar uma pasta inteira, porque ele fica rodando e colocando os materiais. Então, pode ser que demore um pouquinho. Mas se eu clicar em qualquer uma das pastas, ele vai puxar todos os arquivos no formato que ele aceita, tá? Que é o PDF, e alguns outros formatos, que são os formatos do próprio Mendeley, tá? Então, ele vai puxar o do próprio Mendeley para trazer para aí. No meu caso, eu só tinha arquivos em PDF aqui, então ele puxou todos os arquivos em PDF. E como eu não criei uma pasta específica, ele vai aqui na minha My Library, que é aqui na minha aba esquerda, aqui onde está o cursor do mouse, em All Documents, que é todos os documentos, tá? Então, ele jogou toda aquela pasta, que de fato é aquela pasta que está toda aqui, tá, gente? Aqui, nessa minha pasta geral, tá? Então, ele colocou aí. Eu quero que vocês observem, quando eu adiciono uma pasta ou um arquivo em específico, quando eu clico em cima desse arquivo, vai aparecer os dados desse arquivo no meu lado direito, tá? Todos os dados do arquivo. Antes de nós continuarmos para os dados do arquivo, eu vou aqui para adicionar, e eu vou agora, no caso, eu vou colocar para adicionar um arquivo em específico. Aí alguém me enviou um arquivo interessante para minha tese, e aí eu vou adicionar aqui, tá? Colocar esse arquivo aqui, Sociologia do Mundo Rural. Eu vou fazer a adição, tá? E já apareceu aqui para mim. Quando eu adiciono qualquer documento, eu preciso olhar nesse meu lado direito aqui para verificar se ele está aparecendo de maneira correta. O que é de maneira correta? Se ele está nomeado corretamente. Aqui em cima, por exemplo, aqui onde eu estou mexendo com o cursor do lado direito, eu vou colocar, está descrito que ele é um artigo. Ele é um artigo? Ok. Se ele fosse um livro, eu ia marcar aqui book, tá? Mas ele não é, ele é um artigo. Aqui, todos esses itens, eles são modificáveis, tá, gente? Eu posso modificar. O nome dele é a Sociologia do Mundo Rural. Então, ele não existe esse D aqui, ele puxou de algum lugar esse D. Então, eu vou retirar, tá? Retirei o D. Aí eu venho aqui no autor. É só o José Martins de Souza, que é o autor, eu posso abrir aqui, tá? No próprio Mendeley. Aí eu venho aqui. Quem é o autor?
É o José Martins de Souza? Não, gente. O nome do artigo é a Sociologia do Mundo Rural, de José Martins de Souza. Ou seja, está errado. Olha quem é o autor aqui. William Hector Gomes Souto. Então, eu vou inserir aqui o nome do autor. Vocês sabem por que eu preciso verificar se o nome do autor está certo, se o nome do artigo está certo? Porque é daqui, dessa aba lateral, que ele vai puxar todos os dados para fazer referência. Se, no caso, o meu arquivo, no caso o artigo, ele tiver nomeado incorretamente, com o nome de autor incorreto, quando ele puxar lá para o Word, vai errado. E aí a referência de vocês vai estar errada. Tá? Então, a primeira coisa, qual é o ano de publicação? Qual foi Tem os artigos que, comumente, ele já puxa todos os dados de maneira correta, mas tem alguns que não puxa de maneira correta. Eu abri esse aqui para exemplificar para vocês, que ele não apareceu nem nada. Mas, se vocês forem verificar esse outro artigo que eu abri aqui, olha aqui a lateral dele. O nome está correto, ele é um artigo, já tem o nome dos autores, já tem o ano que foi publicado, já tem as páginas do jornal que ele foi publicado, que é esse jornal aqui, Babarroy, e já tem o abstract, já está todo preenchido, tá, gente? Tudo preenchido. Então, nesse aqui, que é o que nós vamos trabalhar hoje para fazer a citação, eu não vou ter problema nenhum. Ele já está completinho. Mas vocês vão ver que tem alguns que eles puxam até em chinês, umas letras lá bem esquisitas que vocês vão precisar mudar. Não são todos, tá? Normalmente, os artigos que eu acho nas revistas, que são, por exemplo, o Mendeley, é da Elsevier. Nas revistas da Elsevier, ele já vai puxar todos os dados bem certinho, tá? Mas, às vezes, eu fiz uma pesquisa no Google, eu baixei um artigo de algum lugar que não tenha relação com a Elsevier, ou então é uma revista que não trabalha com esse formato Mendeley, aí ele já não puxa, tá? Mas a maioria vai puxar, gente, vocês vão ver. Bom, só para exemplificar. Tá ficando claro, tá dando para entender esse primeiro passo? Não vão ficar com dúvidas, porque se vocês não entenderem essa primeira parte, vocês não vão conseguir fazer a citação, tá, gente? E o mais importante aqui é eu conseguir chegar lá na inserção dos dados no Word e eu só apertar um botão e aparecer todas as citações lá embaixo sem que eu tenha nenhum tipo de problema. Tá dando para entender? Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Beatriz, que existe a opção de mudar a linguagem do programa ou só em inglês mesmo? Só em inglês, tá? Até onde eu sei, é só em inglês, tá, gente? Mas vocês não vão ter problemas, porque as ferramentas são ferramentas muito simples. E vocês não vão ter problemas com o inglês. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. Não tem opção do português, tá? Só tem a opção em inglês. Mas eu já falo uma coisa para vocês. Quem for da pós-graduação, quem está iniciando no mestrado, dá uma investida no inglês, gente. Nem que seja um inglês instrumental, porque além dos programas, tem muitos artigos que vocês vão achar só em inglês. E quando a gente coloca para fazer a tradução automática, às vezes o sentido muda, eu não consigo citar de maneira correta, e aí eu já deixo essa dica para vocês darem uma investida no inglês, tá? Não precisa ser falante de inglês, mas vocês vão ver que quem não começou, se começar, vai se empolgar no inglês quando vê daqui a pouco está falando, tá bom? Então, é bom que dê uma investida aí no inglês, porque na pós-graduação a gente vai esbarrar muito. Mas não vi você pedir, você acha que fez pedir de novo. Tu estás no link certo? Oi, professora Artemis, eu não entendi, desculpa. Lógico, você não entendeu, porque eu falei aqui com um aluno, e como eu penso alto, eu esqueci de fechar o meu microfone.
Por isso Meliane, que ele Tá bom. o microfone. pensa alto. Por isso tem que fechar. Que a pessoa não Aham. conseguiu entrar na sua aula, mas vai entrar, Douglas. Ah, tá bom. Aí a gente está na parte inicial, não dá tempo. Não tem problema nenhum. Bom, vamos voltar lá para o membro. Bom, pelo que eu percebi, todo mundo conseguiu entender como que a gente insere um documento de maneira mais lenta, mas mais assertiva. A gente vai inserindo um por um, ou a gente cria a partir de pastas, a gente já puxa todo o documento, todos os documentos daquela pasta que eles vão ficar disponibilizados dessa maneira. Segunda coisa, eu fiz a inserção, eu tenho uma biblioteca aqui que tem muita coisa, mas, Laiana, talvez eu não vou conseguir achar tudo aqui. Ó, não sei se vocês observaram aqui nessa aba esquerda, tem uma pasta projeto de tese, tá? Que é do meu projeto de tese, e especificamente da revisão de literatura, tá? Tem uma pasta, e eu criei aqui hoje uma pasta treinamento UFAM, que só tem um arquivo, mas que eu posso colocar mais arquivos. Então, eu quero criar uma outra pasta, Laiana, porque eu estou fazendo um artigo com a professora Artemis, e aí, além da minha tese, além da minha dissertação, além do meu projeto, eu vou criar uma pasta aqui, denominada Artigo UFAM. Pronto, criei. Laiana, que legal. Já criei essa minha pasta, e a partir disso aqui, desculpa, eu posso criar uma pasta dentro da pasta. Se eu precisar, dentro do meu artigo, eu vou fazer uma revisão de literatura primeiro, depois eu vou fazer alguma outra coisa que eu precise criar uma outra pasta para separar meus documentos. Sem problema algum. Já vai criar outra pasta aqui, vou chamar ela de Estado da Arte. Estado da Arte. Fica, às vezes, um pouquinho pequeno, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer a leitura, tá? Então, criei, dentro da minha pasta, eu vou adicionar novo artigo, adicionei o artigo, dentro da minha pasta de artigo UFAM, tá? Cliquei em cima, olha, esse aqui já veio completinho, nome do artigo, nome dos autores, nome da revista, o ano de publicação, volume, as páginas e o abstract. Não veio as palavras-chave, posso colocar ou não. Por quê? Porque, Laiana, que eu não preciso colocar as palavras-chave. Agora, tu não falou que tinha que estar completo isso aqui? O abstract também não precisa ter, tá, gente? Por quê? As informações importantes que vão aparecer nas referências de vocês, quando a gente faz uma referência em formato ABNT, são o nome do artigo, a revista, o ano, o nome do autor, tá? Então, eu não vou precisar dessas informações. Mas é bom porque eu não preciso estar abrindo o arquivo toda hora. Eu quero saber do que se trata esse artigo, eu venho e clico em cima, não era esse artigo que eu estava pesquisando, é outro artigo. Aí fica mais fácil para a minha visualização e para a minha organização, tá? Bom, eu vou entrar aqui nessa pasta que eu criei, treinamento FAM, e aí eu adicionei esse arquivo, a cartografia como método para as ciências humanas. O que eu posso fazer dentro desse arquivo, Laiana? Como é que eu posso mexer aqui? Ele já está aberto aqui, tá? Eu cliquei. Se eu abrir, eu posso abrir 10, 20 arquivos, se eu quiser, aqui em cima, tá bom, gente? Se eu quiser trabalhar em mais de um arquivo ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O que eu posso fazer aqui nesse artigo? Eu posso fazer a leitura. Olha, eu estava fazendo a leitura, eu achei que essa parte aqui é importante. Eu posso grifar dentro do meu Mendeley. Eu vou grifar porque depois eu vou voltar aqui, eu quero utilizar essa parte para alguma coisa.
Eu acho que isso aqui vai servir para a minha introdução. Então, eu posso acrescentar uma nota aqui e escrever introdução. Eu posso escrever outras coisas também, tudo que eu quiser. Escrevi, tá de amarelo. Todos de amarelo, eles vão ser da parte da minha introdução. Tá? Eu quero ver as notas, elas vão ficando aqui, ó, tá? Introdução aqui do lado. Notes aqui na aba direita. Eu prefiro deixar nos detalhes, tá? Esse terceiro parágrafo aqui, eu vou utilizar para minha metodologia. É só um exemplo, tá, gente? Eu vou grifar. Eu grifei. Laiana, mas se ficar de amarelo, talvez confunda com a minha introdução. Então, eu vou colocar vermelho. Desculpa. Eu vou colocar vermelho. Pronto, vermelho. E aí eu posso criar... Eu posso criar tanto aqui em cima a nota, como aqui na própria... Já vai abrir um balãozinho para mim. Não sei se vocês estão conseguindo observar esse balãozinho que abriu quando eu selecionei. Eu clico aqui e vou colocar metodologia. Aí eu posso escrever isso aqui, que é a parte 1 da minha metodologia. Parte 1. Tá? E ele já vai ficar salvo. Eu venho aqui para minhas notas, olha, eu consigo ver quantas notas eu tenho aqui na parte lateral direita. E aí fica mais fácil, por exemplo, se eu estou aqui, eu já avancei mais na leitura do artigo, tá? Se eu clicar em cima da nota, ela já vai automaticamente para onde eu grifei. Ó. Eu vou lá para o final do artigo, mas eu quero voltar aqui na metodologia. Cliquei, voltou para a metodologia. Aí, a Ana Lúcia, por exemplo, ela fez a pesquisa dela, colocou as palavras-chave lá no portal de periódicos, achou 20 artigos. Desses 20 artigos, ela fez todo esse exercício de grifar, de marcar. Quando ela for colocar no Word isso, que ela for escrever o estado da arte dela, quando ela vier aqui, eu não preciso colocar introdução metodologia, tá? Eu posso colocar um assunto, por exemplo, aqui eu estou falando o estado da arte, por exemplo, dela, o meu, por exemplo, eu grifei práticas corporais de amarelo. Então, tudo que eu tiver grifado nos meus 20 artigos de amarelo, mais facilmente eu consigo achar, tá? E todos os artigos eu vou fazendo isso. Isso aí vai economizar você bastante tempo. Por quê? Antigamente, eu não digo muito tempo atrás, tá, gente? Quando eu fiz mestrado, eu finalizei meu mestrado em 2014, tinham, mas eu não conhecia, mas também não da maneira que nós temos hoje também, muitas ferramentas. Nós temos hoje muitas ferramentas que facilitam esse nosso trabalho. O que a gente fazia normalmente? A gente imprimia, a gente grifava, ou então a gente marcava lá no livro, e depois eu achar o que eu tinha escrito, o que eu tinha grifado para utilizar no meu trabalho, gente, é um trabalho muito duro. Quem já fez isso sabe o quão difícil é você ter que pegar livro por livro, artigo por artigo, para citar, para saber quem foi que falou, para saber de onde foi que eu tirei, para saber quem eu vou citar. Então, gente, isso é um trabalho que vocês vão economizar. Se vocês conseguirem fazer essa organização em todos os trabalhos de vocês, no estado da arte de vocês, em específico, porque a gente está falando do estado da arte, vai facilitar muito o trabalho de vocês. Até na fase final do trabalho, se eu quiser utilizar, eu lembrei que eu já li isso aqui em algum lugar. Eu vou lá no meu Mendeley e eu acho facilmente onde foi que eu li, e que isso pode contribuir para o meu trabalho, tá? Professor Artemis, quer falar alguma coisa? Eu estou apenas concordando com a necessidade do domínio dessa tecnologia, não é, pelos nossos alunos, porque a economia de tempo é enorme, é enorme. Você tem razão quando você se reporta a tempos idos,
né, o que nós fazíamos, eu, na minha época, para registrar aquilo que estava lendo, quem era o autor, como era, como não era. Nossa, para voltar lá era uma trabalheira. E agora, uma pessoa organizada tem tudo à mão. Então, isso representa uma economia de tempo, principalmente para quem escreve em tempo de atraso. Principalmente para quem é bolsista, né, que está no ano do término da bolsa. Então, a gente vai ficando tenso, vai ficando ansioso, faz mal para a saúde, mas fica-se assim. Então, acho valiosíssima a sua fala e a sua contribuição. Mas mais valioso ainda é o registro pelas criaturas do que se tem que fazer, porque se não registrar, se não acompanhar, e é o tipo da aula que você tem que ficar desde o começo até o final, para poder pegar o fio da meada. Vamos lá. Vamos lá, que todo mundo aqui é jovem, vai aprender rapidinho, mesmo as pessoas... Nossa, gente, vocês não sabem, quem me induziu, que me empurrou muito para esse caminho, foi a minha orientadora. Minha orientadora, ela é socióloga, além de socióloga, ela é metodóloga, então ela me incentiva muito a buscar essas questões. E assim como vocês, eu também estou aprendendo esses caminhos, tá? E eu digo para vocês que é um caminho sem volta. Estou encantada, assim, e facilita muito a nossa vida, porque hoje a gente sabe que o volume de informação é muito grande. Para a gente organizar tudo isso, não é fácil. Tá, Ana, a gente sente a sua paixão no seu falar e no seu olhar. E olha que eu estou lhe olhando de longe. Mas a gente sente quando a pessoa fala daquilo que gosta, daquilo que sabe, daquilo que, não é? Que tem paixão, porque ela fala com paixão. Né? E com paixão tudo fica melhor, né? Olha, agora a gente vai passar para a parte mais interessante, tá, gente? Que é a mágica disso aparecer lá dentro do nosso trabalho. Olha, terminou, aí eu inseri todos os arquivos que eu queria, eu já ajustei aqui os dados na parte lateral direita. Agora eu vou sincronizar. Eu não sei se vocês estão vendo aqui onde meu mouse está, que está escrito Sync, e tem umas 2 setas verdinhas. Eu sincronizo, por quê? Se eu quiser ler no meu celular, ele vai aparecer, e se eu quiser ler em outro lugar, ele também vai aparecer. Aí, quando eu entrar aqui no meu aplicativo do celular, eu vou apertar o mesmo botão, Sync, e aí vai sincronizar tudo que eu fiz aqui, aquelas anotações, todas as pastas vão aparecer lá no meu celular. Eu não sei se vocês observaram, aqui na parte de baixo das minhas pastas, está escrito Groups. É Disciplina Políticas de Esporte e Lazer, que foi uma disciplina que eu fiz no semestre passado, lá na UNB, em que o nosso colega, que era monitor da turma, ele inseriu todos os arquivos da disciplina aqui, gente. A gente abria o Mendeley na hora da aula. Eu queria ler um artigo, eu queria grifar, eu queria fazer minhas anotações, eu fazia tudo por aqui, tá? Então, é uma ferramenta também, para quem é professor aí, fica a dica para utilizar como compartilhamento nas aulas. E alô, eu não sei se alô, Camila. Olha, Alô, eu não sei se... Camila. Alô, Douglas. Olha, Douglas, e aí, a partir daqui, quem criou pode compartilhar, é só colocar o e-mail, tá? O meu e-mail, mas tem que estar cadastrado no Mendeley. Quem for utilizar tem que estar cadastrado. Eu quero mandar para o Douglas vai ter acesso, então eu vou cadastrar aqui o e-mail do Douglas, e aí ele vai conseguir ver todos esses arquivos, só dessa pasta, tá, gente? Não compartilhem tudo com todo mundo, porque como ele tem acesso aqui, às vezes a gente dá o acesso para modificar, pode ser que a pessoa apague alguma coisa importante da sua pesquisa, e aí tem que ter o cuidado, tá? E outro tipo de pasta aqui embaixo da disciplina, que está escrito NECOM, que foi uma pasta que... NECOM é o grupo de estudo do qual eu faço parte, que é minha orientadora, a professora Dulce, é coordenadora, que é o Núcleo de Estudos Corpo e Natureza, lá da Universidade de Brasília, e a gente utiliza também para compartilhar alguns artigos para que a gente tenha mais facilidade do que, às vezes, a gente vê pelo WhatsApp. Aí fica um pouco de arquivo no WhatsApp, um pouco no computador, e dessa forma é mais rápido, mais fácil, eu consigo fazer observações, e aí tudo que eu faço, as pessoas que também estão dentro daquela minha pasta, elas conseguem
ter acesso, tá bom? Então, vamos seguir. Eu vou aqui para o meu artigo que eu estou trabalhando. Nesse momento, eu decidi que eu vou fazer a citação lá no meu trabalho. Eu abri aqui um documento em branco, tá? Não tem nada. Mas finjam aqui que isso aqui é um artigo que já tem várias coisas escritas. Então, chegou lá na minha introdução, eu quero fazer uma citação. E essa citação aqui, ó, está escrito, primeiro deve-se notar. Eu venho aqui, eu posso copiar, mas eu vou copiar porque é mais rápido, mas comumente a gente coloca com as nossas palavras dentro do artigo, tá, gente? Hoje em dia não faz muito sentido, não se indica muito fazer citação direta. É melhor fazer a citação indireta, tá? Porque você vai contextualizar aquilo dentro do seu artigo. E muito por conta da questão do plágio também, porque os verificadores de plágio, eles acabam detectando citações como se você estivesse plagiando alguém. Então, é mais indicado que faça uma citação indireta. Mas, para efeitos apenas de citação, eu vou utilizar aqui. Existe uma ferramenta dentro do Mendeley, antes de nós continuarmos, eu venho aqui em Tools, aqui em cima, T-O-O-L, onde cliquei. A segunda ferramenta, o meu está escrito Uninstall, Microsoft Word Plugin. Só que o de vocês, como vocês ainda não instalaram, vai estar escrito Install, que é para instalar o plugin do Microsoft Word. Vocês vão clicar, é rapidinho, ele vai girar, instalou. Quando ele faz a instalação, o Mendeley vai se integrar com o meu Word. E aí, quando eu clico em referências aqui em cima, olhem aqui, fica uma parte específica para o Mendeley, tá? E aí, aqui eu quero citar quem foi o autor que falou isso. E vocês viram que aqui no Mendeley, de quem que é esse artigo aqui que eu estou citando? É Kleber Prado Filho e Marcela Montalvão Teti. Então, se eu for aqui, ó, eu clico onde eu quero inserir a minha citação, tá? Eu vou inserir aqui ao final do meu parágrafo, e aí eu vou clicar aqui em cima, na parte superior da minha tela, onde está o cursor, e Insert Citation. Aí eu clico. Ah, lembra como é o nome do autor? Aí ele vai aparecer essa janela aqui nova, do Mendeley, tá? Como que era o nome do autor? Era Filho, né? Eu posso colocar só um sobrenome. Olha, gente, como já apareceu a cartografia como método para ciências humanas e sociais, Kleber Prado Filho e a Teti, tá? Já estão todos os dados, então eu clico OK. Opa! Ah, pensei que ia passar vergonha agora, pensei que não ia aparecer, mas olha, Filho Teti 2013. Olha, que legal. Essa é só a primeira parte. Aí eu citei esse primeiro artigo. Eu vou escrever aqui só... deixa eu ver, eu vou escrever aqui Almeida. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Isso eu vou escrevendo o meu texto e eu vou fazer uma outra citação. Aí eu vou citar aqui Almeida. Olha aqui como apareceram vários artigos que tem Almeida, tá? Eu vou citar esse aqui sobre práticas corporais, que é do Arthur Almeida e da Dulce Almeida. Cliquei. Adicionar. Medeiros. Como são muitos autores, aí ele vai jogar Medeiros et al. 2010. E aí, lá no final do meu... Tá dando para acompanhar, gente? Aí tá claro. Tem uma pergunta um pouco atrasada, depois eu faço. Tá. Lá no final do meu artigo, depois que eu já fiz a minha introdução, já fiz a metodologia, já fiz o resultado, a análise dos dados. Então, vou ter lá considerações finais e vou ter minhas referências. E aí, eu vou bem aqui, olha. Eu clico onde eu quero colocar e venho aqui, ó. Cadê? Insert Bibliography.
Olha aqui, gente. Não precisei digitar todo aquele monte de coisa com nome, com nada. Já vem automaticamente para cá quando eu clico em inserir bibliografia. Esse passo a passo básico, ele vai até essa inserção da bibliografia. E aí, em todos os artigos, eu vou fazendo isso. Eu citei, eu já aperto para marcar automaticamente de quem que é aquela citação, e aí, no final, o próprio Mendeley, a partir daquele plugin que eu coloquei no Word, ele já vai citar todas as referências, não correndo o risco de você perder alguma referência pelo meio do trabalho, não correndo o risco de ir incorretamente, tá? Pode falar, professor Artemis, que eu continuo a seguir. Tá. Assim, peço desculpas, mas na hora que fiz o meu Mendeley, e fui buscar lá um título, estaria a relação de todos os artigos que ele achou. Aí eu me perdi, porque eu perdi a sua fala, quando você ensina como salvar todos esses artigos, não é? Deve haver um local onde para salvar todos eles. Primeiro, você pode continuar, desculpa, pensei que tinha encerrado. Sim, está aqui aberto no meu, né, um monte de artigos, mas eu não vejo nada como salvar, save, não encontrei a forma de salvar todos eles, para depois ir atrás e ler. Então, ele já salva automaticamente, não precisa salvar nada. Viu? Dentro do Mendeley, ele já vai salvando automaticamente. Okay, eu fechei então o meu Mendeley, ele já vai fechar com todas, eu vou sincronizar, tá? Tem a opção só da sincronização, que tem que fazer aqui, ó. Sincronizar com a livraria, com a minha web, tá? Eu aperto para sincronizar aqui na parte superior esquerda. Ok, eu vi o que você sincronizei. Aham. E está registrado. Ele já registrou tudo. E aí, quando eu entro novamente, já está tudo registrado. Muitíssimo obrigada. Olha, aqui na parte de baixo também vocês podem buscar por autor, tá, gente? Eu quero achar um artigo. Eu quero achar um artigo do Pierre Bourdieu. Aí eu venho e clico aqui no nome do Pierre Bourdieu, olha, vai aparecer tudo que eu tenho do Pierre Bourdieu. Eu quero ler hoje só o Pierre Bourdieu, porque eu vou fazer um artigo que eu vou precisar muito, tá? Desculpa lá. Pode falar. Não, estava respondendo aqui uma aluna, desculpa. Tudo bem. Tá? Então, olha, voltei para a parte inicial, como se eu tivesse acabado de abrir, tá bom? Então, gente, eu vim aqui para o Word só para recapitular. Eu não posso esquecer de instalar o plugin do Microsoft Word. Laiana, mas eu não comprei o Word, porque estava muito caro. A gente sabe que o Microsoft Word é um software pago. Eu tenho o Writer do... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Que todas as instituições, a grande maioria, utiliza, o LibreOffice. Pronto. Eu tenho o LibreOffice. Ele também dá certo com o LibreOffice, tá, gente? Então, além do Mendeley ser uma ferramenta gratuita, ele sincroniza também com o LibreOffice. Laiana, o meu computador não é o Windows. Eu tenho um computador da Apple, então eu utilizo o Linux no meu computador. Ele também sincroniza com o Linux, tá? Não era aqui que eu mexi, tá? Basicamente, são esses passos que vocês basicamente vão ter para organizar o trabalho de vocês. Baixar o artigo para ir, criar a sua pasta, organizar dentro da pasta, organizar os dados, citou, vai lá no plugin do Microsoft Word. Eu vou citar outra só para exemplificar mais uma vez. Vou colocar aqui
Metodologia. Quem escreveu a metodologia foi tal autor. Aí eu venho aqui, novamente, Insert Citation, bem no centro, na parte superior da tela. Insert Citation, vou colocar aqui Bourdieu, tá? Vai aparecer todas as obras que eu tenho que vão aparecer o Bourdieu, tá? Eu vou citar esse aqui, Thomas Shordas. Cliquei, inseri o Shordas 2013, tá? Terminei aqui, venho aqui para baixo. Venho aqui para baixo, insert bibliography. Não é porque desculpa, que eu selecionei alguma coisa que não quer sair, desselecionar. Agora, saiu. Referências biográficas. Insert bibliography. Opa, olha aqui. Ele já inseriu. Só que tem ele faz assim. Eu inseri a primeira vez. Ele foi aqui em cima, tá, gente? Essa aqui é minha referência. Eu apertei novamente, ele duplicou aqui embaixo, tá? Mas eu vou apagar e pronto. Os 3 artigos que eu utilizei, os 3 artigos foram inseridos. Eu posso fazer todas as citações ao longo do meu texto e, ao final, inserir a referência. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca confiem 100% nos softwares, tá, gente? Eu preciso sempre dar uma olhadinha, ver se tá certinho, se foram todos, principalmente um trabalho que vá para uma publicação. Aí eu vou mandar para uma revista. Lá na revista eles vão notar se estiver faltando alguma coisa. Então, o software, ele faz uma parte do seu trabalho, ele vai te facilitar. Mas não é bom confiar 100% em nenhum software. É bom sempre você que está fazendo a pesquisa, você que tem que comandar o software, não o software comandar você, tá? Bom, são 4 horas. É basicamente essa a intenção daqui desse momento, era fazer com que vocês compreendessem como eu vou pegar esse estado da arte e organizá-lo para eu poder jogar para o meu trabalho. E aí eu vou escrever. Meu estado da arte eu vou escrever, eu vou descrever o que aconteceu historicamente, eu vou colocar as referências que eu utilizei, além das referências que eu utilizei. Gente, vai vir uma chuva aqui no Amapá que está batendo todas as portas aqui. E é basicamente isso. Eu vou encerrar aqui, interromper o meu compartilhamento. E aí vocês ficaram muito quietinhos, só a professora Artemis que falou bastante. E eu queria que vocês colocassem aí se deu para entender, se vocês conseguiram fazer, se vocês quiserem 5 minutinhos para tentar e depois ver se deu certo, se tem alguma dúvida. A gente já tem a professora Artemis aqui com a mão levantada. Pode falar. Estou ensinando os meninos. Quer falar? Levanta a mão. Quando lhe derem a palavra, você, antes de falar, faz tchum, baixa a mão e fala. Né? Exatamente assim. Que as pessoas esquecem depois de baixar a mão. Né? Então, você levanta a mão para falar. Quando lhe for dada a palavra, você entra para falar já baixando a mão. É isso. Pode falar quem quiser. Ana Lúcia. Ô, Laiana, eu entrei aqui, Mendeley Reference Manager. É esse? Aí me apareceu vários artigos. É esse o que vai iniciar para a gente montar, para ir para o Word? Ou esse só é de busca de artigo? Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu esqueci de abrir meu microfone, tá? Okay. O Mendeley Reference Manager, ele é na internet, tá? Você ainda não baixou, não fez o download. Você vai na parte direita dessa página aí, e aí você faz o download.
E ele vai aparecer lá na sua área de trabalho como vai aparecer um Mzinho, que vai estar escrito Mendeley. Aí você já baixou para o seu computador e vai aparecer igual o meu. Por quê? Eu posso usar só na internet, Laiane? Eu posso usar só na internet. Só que o programa, quando eu uso só na internet, ele é limitado. Ele não tem todas as ferramentas que eu tenho no meu computador, quando eu baixo o software. Por isso que eu falei para vocês que ele pesa um pouquinho, não é muito, tá? Ele pesa um pouquinho, mas ele tem muitas ferramentas. Inclusive, eu posso utilizar offline, eu nem preciso da internet para fazer tudo isso. E aí, quando eu tiver internet, eu aperto sincronizar, e aí ele vai salvar tudo que eu fiz. Mas, para eu fazer todo o meu trabalho, para eu grifar, para eu fazer anotação, para eu fazer citação, tudo eu posso fazer sem o uso da internet. Só que eu preciso da internet só para sincronizar. Mas eu posso sincronizar amanhã. Eu desliguei meu computador, está tudo salvo. Amanhã eu vou precisar utilizar aqui no meu celular. Eu tenho Mendeley no meu celular. Eu quero fazer uma leitura, quero fazer uma citação, eu quero pegar umas citações. Aí eu clico aqui, lá no meu computador, sincronizo, e aí sim eu vou ver tudo que eu fiz no computador, eu consigo ver no celular, ou na nuvem, no caso, na internet, no site que a Ana está aí. Mas, no caso, eu sugiro para vocês que vocês baixem o programa, certo, porque ele tem mais ferramentas, tá? Bonini, John. Muito obrigada. Olá, professora. Olha, oi, Bonini. Tá. Estou vendo você, estava procurando. Boa tarde, gostaria de agradecer pela explanação. Não conhecia essa ferramenta, que chama-se Mendeley, né? Mas já baixei aqui e nós estamos como professores da graduação de Educação Física da UFAM e tenho interesse em utilizar o Mendeley para compartilhar os arquivos com os alunos, né, professora Temes? Baixa a mão também, né, sim. Quero todos vocês com o Mendeley. Baixar a mão, baixei. Então, nós vamos utilizar, sim, essa ferramenta. Vamos tentar acrescentar, e eu acho que é bem importante, porque nós estamos em uma outra era, né? Tecnológica. Né? Eu acho que até acostuma, né, aos novos alunos a utilizar as ferramentas. Sim. Preparando a gente para o futuro. Muito bem. Aprender ele a otimizar o tempo, né? Então, obrigada pela explicação. Nossa, mais disponha. E eu assim, e não somente porque a gente está numa era que a gente utiliza quase que o tempo todo computador, celular, mas até o momento de pandemia, em que as bibliotecas estão fechadas, a gente não consegue comprar um livro na livraria. A maioria dos livros que hoje estão saindo são e-books que a gente consegue baixar e colocar no nosso computador. Então, são coisas que vieram para ficar. Depois da pandemia, eu acredito que muita coisa que apareceu agora nesse período de pandemia, como novas metodologias, ferramentas, elas vão ser cada vez mais utilizadas. Então, é extremamente importante que a gente esteja se atualizando nesse sentido. Tem esses domínios. Meriane, baixe a mão e fale, por favor. Olá. Mais uma vez agradecer a Laiana, né, a paciência, a gente vê que ela realmente, o que a professora falou, ela ensina por amor e com amor. E Laiana, eu fui apresentada a esse software em 2016, então eu vou estar reciclando novamente, né, que eu perdi muita coisa, fiquei sem notebook por um bom tempo, e aí não consegui, infelizmente, também baixar. Por isso que meu áudio ficou ligado aqui, que eu não sei se eu baixei foi vírus. Mas vou estar resolvendo isso e somente te agradecer. Vou estar praticando. Bonini que vai disponibilizar depois a gravação para a gente, Bonini? Obrigada. Mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente fazer essa troca nesse momento que a gente está longe, que a gente não tem tantas
a gente não tem tantas coisas para eventos para ir presencialmente, aulas para ir presencialmente, em que o nosso tempo é aqui dentro da nossa casa, muitas vezes. É muito bom poder estar falando com pessoas de outros locais, estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, estar aprendendo também. Quanta coisa boa, eu fico extremamente feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Última mão levantada, Douglas. Baixa a mão e pode falar. Boa tarde, Laiana. Eu não conheço pessoalmente, muito prazer, viu? Gostei muito dessa ferramenta que você está apresentando para a gente. Eu estou começando agora no mestrado e vai ser muito útil. Obrigado pela tua disponibilidade, pelas técnicas aí, as dicas que você deu. Eu queria pedir, Bonini, professor Artemis, Laiana, se possível, disponibilizar o vídeo da primeira live, que eu confundi o horário e não peguei. E vai ser muito importante para mim, eu acho que para os colegas também. Aí, se puderem disponibilizar da primeira... R$2. R$2, eu pago. Tá. Beijo, Bonini, saudade de ti. Beijo, professora Artemis. Ana Lúcia, beijo, tô com saudade de ti, viu? Bora, beijo. Obrigado. Obrigada, Deus. Laiane. Olha, para quem está começando, oh, professora, obrigada. Gente, uma imortal falando isso de mim, eu fico até... Vou nem dormir hoje. Gente, olha, para quem está começando numa jornada de um mestrado, porque eu falo para vocês, o mestrado, a gente pisca, ele acabou, é muito rápido. Então, para quem está começando, se organizar é a melhor coisa que faz, porque no mestrado a gente qualifica com 1 ano e quando a gente vê, acabou o 2º ano e a gente já está... Diferente do doutorado, que a gente tem 4 anos, que eu também acho rápido, mas é pelo menos 2 anos a mais do que o mestrado. Então, eu acho que você vai começar, assim, se organizando de maneira muito boa e o seu trabalho tem tudo para ficar muito bom. Eu peço desculpas, Laiana, mas esses 4 anos é rápido, depende de quem você deixa esperando. Não é? Depende de quem se deixa esperando. Às vezes ele é enorme. Muito bem, vamos então encerrar, agradecendo a professora Laiana. Mês que vem ela volta, hoje é dia 1, não é? Mês que vem ela volta. Já vou convidá-la para trabalhar iniciar com a minha turma de mestrado, e depois nós teremos aqui evento com as 3 turmas de graduação, porque esta é uma aula que tem que se repetir, né, para nós que já andamos e para quem está começando, então. Não é? Então, a gente vai fazer, Laiana, em forma de evento, não é? Contando para os alunos como um evento, como aula a mais, não é? E aí a gente faz pegando várias turmas, 2 dias, uma na semana, outra na outra, antes que ela retorne para Brasília para escrever, não é? Muito obrigada, querida, foi ótimo. Eu agradeço a ajuda da Bonini, a ajuda da Beatriz, que estão sempre aí na linha de frente com a gente. Professor Douglas, é o novo mestrando. Não esquece da foto, olha só. Tá bom, querida, obrigada. Gente, obrigada novamente, um grande abraço para vocês, e se precisarem eu vou colocar o meu e-mail aqui novamente no chat, pode me mandar um e-mail que eu respondo com o maior prazer para vocês, tá? Obrigada. Um abração, tchau. Obrigada, professora Artemis, sempre bom ter sua companhia. Imagina, olha. Obrigada, meninos. Obrigada, meninas. Em pé. Fiz a foto. Não, eu não fiz. Você fez? Fiz no celular. Tá bom. Copia e manda. Tá, vou mandar agora. Eu ouvi você falar em fotografia, mas eu estava com o pensamento em outra linha, eu esqueci. O que era. Muito que bem, está gravado. Vou fechar. Tá gravado. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, obrigada. De nada.